O simples ainda funciona e funciona muito bem. E você sabia que nós precisamos reforçar o óbvio para nós mesmos? Meu nome é Michelle Sbais, sou psicanalista clínica e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essas questões que fazem parte do nosso dia a dia, que fazem parte do nosso cotidiano, que são simples, mas que se elas forem observadas, se nós nos atentarmos a elas, nós podemos ter grandes ganhos se tratando aí de saúde mental. Pode fazer uma grande diferença para você no final do seu dia. Então fica comigo nesse vídeo. Já vou pedir para que você se inscreva, já ative as notificações, para que você possa ficar por dentro de todos os vídeos que nós vamos criando aqui nesse canal. Você pula refeições e você se alimenta bem? Então são duas perguntas aqui que podem te fazer pensar e te fazer refletir de como você se alimenta, como que você faz, prioriza suas refeições. Então, de manhã você já sai de casa sem comer nada, ou você toma um café mais reforçado porque você não tem hora para você almoçar. Então cada dia você almoça no horário, janta no horário diferente, ou às vezes não janta. Isso daí pode, por exemplo, estar interferindo no teu humor. Tem situações que não esperam. Então, nenhuma situação vai esperar, por exemplo, que você esteja novamente de bom humor para que você resolva. Então, às vezes, naquele momento em que você pulou uma refeição, será que você não poderia realmente ter se esforçado um pouquinho mais, ter tomado o seu café, seja com alguém, seja em casa, seja ali no seu trabalho, um momento que você está pensando ali no seu dia, porque ele também serve para que você se organize. Pular refeições, por exemplo, pode mexer diretamente no teu humor, sem contar outras complicações que não vêm ao caso e que não cabem nesse vídeo. Mas são hábitos que a gente vai construindo e são hábitos que se tornam negativos. Não são hábitos saudáveis, são hábitos prejudiciais e que a gente precisa sim se atentar. Isso é óbvio, é simples, mas faz toda a diferença. Inclusive, se você se atentar no que você está se alimentando. Então, os seus alimentos ali tem cores, é diversificado. A gente não está falando aqui de gastar rios de dinheiro, mas o básico que funciona, um arroz com feijão, uma salada, uma proteína. Você prepara, você sempre come na rua, você sempre come, tem algum lugar da sua preferência. Como que você faz? Você leva os seus lanches para você não ficar longos períodos sem se alimentar? Você leva com você prepara, você pensa no que você vai comer ou você deixa para pensar somente na hora que você está com fome? Isso, por exemplo, pode evitar de que você consuma um número maior, uma quantidade maior de alimento numa outra refeição, quando você pula. Planejar, cuidar daquilo que você está consumindo é algo assim fundamental que pode ajudar e muito na sua saúde mental. Vale a pena se atentar sobre isso. Vamos falar de outros simples que funcionam. Você se expõe à luz natural. Às vezes você pode sair cedo, muito cedo e está escuro, como eu, por exemplo. Às vezes você pode chegar em casa e já está escuro. Mas como é que você trabalha a questão do seu relógio biológico? Você já acorda de manhã, você tem como abrir as janelas, deixar as janelas abertas, ou abrir as janelas mesmo que você tenha que fechar antes de sair. Você tem algum momento no seu dia que você consegue caminhar as ruas, fazer uma caminhada, aproveitar o sol do momento, aproveitar a claridade do dia. No seu ambiente de trabalho, você consegue ali abrir as janelas, você consegue ir em alguns momentos lá fora para olhar como que está a temperatura, para olhar, sentir como é que está essa temperatura. Você consegue fazer isso? Você tem essa possibilidade? À noite, quando você chega em casa, ou quando você está em casa, você acende todas as luzes, ou você consegue deixar uma luz mais ambiente? Você consegue ali, por exemplo, às vezes é a televisão, às vezes é o celular, você se expõe muito a isso. Isso, por exemplo, faz parte de uma rotina de sono. O teu organismo ele começa a desacelerar porque ele entende ali que é o momento de você descansar, o momento de dormir. Então você consegue diminuir, aproveitar um pouco mais do dia, aproveitar um pouco mais da noite, aproveitar daquilo que é de graça, que está disponível para todos. E às vezes a gente deixa passar, não se atenta, não aproveita aquilo que nos é fornecido pela própria natureza. Então esse, por exemplo, é um simples que funciona. Como que você lida com isso? Quando bate aquela tristeza, aquele incômodo, você se permite ficar triste? Ou você tenta ficar feliz a todo custo? Esse é o terceiro, óbvio que funciona muito bem. A gente vai ter durante o dia várias situações que vão nos incomodar, coisas que a gente gostaria que fosse, do jeito que a gente quer, e não vai ser. Como que você nomeia o que você sente? Você tenta fugir? Você tenta compensar?
Como é que você faz quando bate aquela tristeza? Você perceber a função de uma emoção, por exemplo, pode te ajudar na sua regulação. É uma forma de você se autorregular emocionalmente. É diferente de você tentar modificar ela, tentar colocar ela na gaveta, deixar ela para, depois eu sinto isso. Você já ouviu isso? Ou seja, disse isso? Não, depois eu sinto, isso aqui vai ficar para depois. Como é que a gente se regula dessa forma? Aqui eu estou citando a tristeza, mas pode ser qualquer outro sentimento, qualquer outra emoção que vem ali no seu dia. Isso é muito importante e quando você ainda consegue dar nomes, quando você consegue nomear, você consegue reconhecer, isso pode ajudar demais a se fortalecer emocionalmente. E isso pode fazer assim, uma grande diferença. Isso pode evitar de escapes, de compensações, de outros mecanismos que o nosso corpo, né, que nós usamos, que são mecanismos muitas vezes disfuncionais, acabam criando outros problemas. Então é uma forma preventiva, né, de lidar e de tratar, também de reconhecer como nós funcionamos. Então, quando vem aquela tristeza, o que você faz? Às vezes você só precisa se permitir sentir, prestar atenção nela, da mesma forma que ela veio, ela vai. Às vezes não tem algum motivo ali aparente, mas entender que é normal e que isso pode acontecer com todos, isso ajuda muito e pode assim ser um grande ganho, além da forma de você lidar com as suas emoções, um grande ganho na sua saúde mental. E por último aqui, a gente tem o simples, né, que funciona. Eu quero falar com você sobre o contato físico. O contato físico, além dele te passar ali, te transmitir segurança para o outro, porque você precisa de um outro, né? Não dá, a gente não está falando de você com você mesmo, mas isso libera a ocitocina, que ajuda demais, ela libera, né, no seu funcionamento da mente, no bom funcionamento. Você consegue fazer? A gente sabe que existem pessoas, né, que vivem ali, às vezes, por situações da vida, às vezes vê o filho de manhã, ou sai de casa cedo, deixa os pais em casa, marido e mulher, irmãos, amigos. Mas, por exemplo, como que você faz? Você prioriza isso ou você é aquela pessoa que se esquiva? E aqui a gente está falando do contato físico, pode ser um abraço, quando você vê aquele seu amigo, aquela pessoa que você está ali com saudade, você se permite abraçar? Você mostra que você quer esse abraço? Então, às vezes, um colega, você chega, aperta a mão, às vezes a gente faz isso tão mecânico, mas isso pode ser algo aliviador, pode te trazer segurança, pode alimentar você ali estruturalmente. Seja um beijo, um abraço, seja um acolhimento, um tapinha nas costas. Você tem como fazer isso? Porque às vezes a gente lida com inúmeras pessoas durante o dia, mas às vezes uma ou outra pessoa, não quer dizer que a gente vai fazer isso com todo mundo, né? Não dá para você ficar abraçando todo mundo que chega. Mas tem pessoas que nos é permitido, a gente consegue fazer, que a gente não prioriza. Às vezes a gente evita. Toque físico ali, ele é muito importante. Às vezes você vai sair de casa, você só vai ver, né, seu namorado, sua namorada no final do dia. Então, o que impede ali de você dar um beijo, dar um abraço intencional, desejar ali um bom dia, aquilo que você está desejando de alguma forma volta. Então, aqui a gente está falando do simples, do básico, do óbvio, que funciona. Então, o que você pode fazer para trazer isso para o seu dia a dia? Essas são dicas valiosas que fazem toda a diferença, e se você colocar em prática e trabalhar nelas de forma constante na sua semana, você vai ter ganhos assim maravilhosos. É algo que, se alguém tivesse me dito lá atrás, assim, teria feito muita diferença para mim. Estou aqui compartilhando com vocês. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse conteúdo ele tenha sido importante para você. E se você percebeu que pode ser para alguém, eu vou pedir para que você compartilhe, para que você envie para algum amigo. Se for o caso, reveja depois, vá se atentando, até porque esse básico, né, esse óbvio que a gente às vezes, na maioria das vezes, precisa reforçar para nós mesmos, não é algo que flui, né, quase que por osmose, se a gente pode falar assim, mas é algo que a gente precisa praticar, a gente precisa entender, a gente precisa perceber a eficácia deles. E às vezes, por ser tão simples, tão corriqueiro, passa batido. E a gente acaba inventando roda para algumas coisas, mas esse aqui é um simples que funciona. É isso, não esqueça de me seguir para mais.